Anteriormente a gente citou os padrões que impossibilitam a gente a viver esse estado de yoga, que a gente chama os obstáculos no caminho do yoga, numa terminologia mais clássica. E eles são enumerados como 9, sem haver possibilidade de haver um 10º. Tudo que existe estão dentro desses obstáculos se você quer ter uma vivência mais espiritual, se você quer ter uma vivência onde você é mais satisfeito com a sua conexão com o divino como base da sua vivência, certo? Então, vamos começar a ver quais são esses sinais de uma dificuldade de estar se vivendo bem dentro desse caminho, ok? Então, são 5 sinais que a gente observa através de side effects, de efeitos que estão colaterais a eles. Um deles é dukkha. Dukkha é estado de tristeza. O outro é dormanasya, que é um estado de amargura. O outro é anga medya yatva, que é o teu corpo irrequieto. É uma baixa capacidade de se manter senhor do seu corpo. O outro é Bhranti Darshan, que é você está com uma visão muito fora do que as coisas estão acontecendo. E o último é uma respiração irregular, tá? Então esses são os 5 sinais de uma mente perturbada, com alguma perturbação acontecendo, que não são essas, e são os sinais de que a mente está perturbada. Um estado de tristeza, ou amargura, ou irrequieto, ou viajando na patatinha, ou com uma respiração muito instável, ok? Viajando na batatinha? Viajando na patatinha é o quarto, que é quando você está com um certo grau de alucinação. Mas a alucinação não é assim uma coisa que você se achando Napoleão, por excelência. A alucinação às vezes é você ficar pensando assim, no mundo da lua? Porque hoje, quando eu chegar no trabalho, vai estar com uma reunião de um monte de gente lá querendo me conhecer por conta do projeto que eu apresentei ontem, e todo mundo vai estar super feliz com isso. Você está tendo um processo de alucinação. Aquilo dali não está nada a ver com a realidade, você está super claro que aquilo dali vai acontecer. Entendeu? Você está viajando na maionese aí na tua cabeça. Tá? Então, sobre essa questão da respiração, existe uma relação direta entre como está o ar entrando e como o ar está saindo e como está a tua mente. Então, esse é um aspecto fundamental para a gente observar o estado da nossa mente. Como está o padrão da respiração. Como é que você faz para lidar com essas dinâmicas que atrapalham você a se colocar diante do seu processo de evolução pessoal, espiritual, qualquer coisa? Aí tinha esses obstáculos, está lá no outro vídeo, mas tinha, por exemplo, você se sentir preguiçoso, você se sentir... vocês lembram de quais eram os 9 obstáculos que tinha? Doença, né? Teu corpo está doente, mais o quê? Dúvida, questionando as coisas, mais o quê? Quando você faz alguma coisa errada, sabendo que não tem que fazer. Quando você comete um atentado, assim, contra o teu discernimento. Comer cachorro quente, gatinho. Isso. Aquele bem cheio de gordura. Preguiça. Mais o quê? Aí tem um aqui de desejo, que eu não entendi muito bem. Quando você... Obsessão pela sensação. Era alguma coisa que quando você fica muito ligado no estímulo sensorial. Muito tarado, em um certo sentido. Por alguma... Pode ser pelo chocolate, pode ser por assistir um filme, pode ser o que for. Tá? Mais o quê? Alucinação. Alucinação de ficar completamente fora de contato com as coisas. Tipo,
Alucinação também pode ser assim, porque agora eu virei imperador, faraó e todo mundo tem que me obedecer também. Eu virei o chefe da multinacional e todo mundo agora vai ter que fazer como... Alucinação não precisa ser uma coisa assim, só uma loucura. Alucinação é quando você acredita muito no teu mundo e ninguém consegue acreditar no teu mundo também. Mas o quê? Dificuldade de ter tranquilidade. Quando você nunca consegue estar bem consigo mesmo, mesmo quando você está fazendo suas práticas lá, você fala, será que... mas eu não consigo me sentir bem. Mas o quê? Instabilidade. Você está bem e está mal. Você não consegue ter nenhum grau de... as coisas estão minimamente funcionando, assim, né? Uma hora você está super bem, outra hora você está super mal. E como é que você mantém? E o último era... Você não consegue controlar o seu corpo, não consegue coordenar o que você quer com o físico. Que você fica, em alguma forma, em um certo sentido aleijado, né? Você já não é mais uma pessoa que consegue fazer as coisas que você quer, certo? Então, esses são, assim, de uma maneira muito rápida, o que ele citou no capítulo anterior, de quais são os problemas que você enfrenta quando você está querendo se desenvolver em termos pessoais, espirituais, e esses sinais que a gente citou agora de tristeza, pesar, ou amargura, ou de alguma forma ter também a sensação de que você não consegue manter o teu corpo fazendo as coisas que você quer fazer, tipo, eu queria acordar cedo para meditar e não consigo, não sei o que. É um estado de incapacidade de manter um contato com a realidade e uma respiração irregular, ok? Então, aqueles foram os 9 obstáculos, esses foram os 5 sinais, e o aspecto mais interessante é como é que você faz para dar conta disso? Como é que você se coloca diante disso? Que é uma grande questão, né? Não adianta só você, saber quais eles são, saber como eles aparecem, você precisa também saber como permitir que essas coisas mudem. E essa é a principal parte da resposta. Para você permitir que elas mudem, você precisa fazer só uma coisa. Uma única e exclusiva coisa. E essa parte é uma parte muito, vamos chamar assim, traiçoeira. É muito fácil você entender isso de uma maneira xiita, tá? Fazer isso como sendo uma coisa só significa na prática alguma coisa do tipo assim: teu carro foi rebocado, você está na chuva e tem um monte de carro passando, você está com fome, você está no meio de uma favela, você está não sei o que, vai piorando a situação. E ali, nessa situação, você vê que tudo é uma consciência só, que tudo é divino e que tudo aquilo é para o teu bem. Esse estado onde você, mesmo em situações de estresse, internamente você vivencia aquilo como sendo um princípio só, que aí você... É pro nosso bem. Oi? Por que é pro nosso bem? Vamos chegar lá. Ai, mas eu tô comprando. Primeiro lá. Vamos lá, vocês Porque quando você estava com muito sátua, isso é uma consequência natural. Mas vamos com calma, tá? Quando você está nessa situação e você mesmo assim, numa situação de forte estresse, você consegue internamente vivenciar a perspectiva de que aquilo é uma coisa só, o universo é uma coisa só, Deus é uma coisa só, a consciência cósmica é uma coisa só, Cristo é uma coisa só, não importa o que é uma coisa só, não existe nenhum espaço na tua mente para dúvida. E isso te traz paz. Então, nesse sentido, é o sentido da fé. Esse princípio de que existe uma coisa só, mantenha a sua mente sempre vendo tudo a partir de um lugar só, é o que traz tranquilidade à sua mente. Pode estar desabando o telhado na tua cabeça, pode estar uma pessoa... Aí você exagera, pode estar vindo uma pessoa invadir teu país, pode botar a tragédia que for. Mesmo nessa situação, você vivencia tudo isso
é divino, isso é a única coisa que existe, isso ainda é de alguma maneira para o meu bem, ainda que seja difícil ver naquele momento, isso traz tranquilidade interna. Ok? E aí, assim, é muito fácil você falar o seguinte, daí a solução é você quando estiver sentado no computador, você não pode escutar música também, porque você tem que sentar só no computador. Entende qual é uma leitura mais literal da coisa? A ideia não é essa, a ideia é assim, quando você está de alguma maneira servindo um prato de comida para alguém, você está de alguma maneira sendo um aspecto do divino. Quando você está escovando o dente, você está sendo um aspecto do divino. Quando você está atravessando a rua, você está sendo um aspecto divino. Quando você está falando palavrão, você está sendo um aspecto divino. Entende o que é esse uma coisa só? É você ver tudo o que acontece como a expressão de um único princípio. Isso é o que dissolve todos os obstáculos. Não existe nada que seja permanente diante dessa postura. Então isso é que significa fazer uma coisa só, seguir só um princípio. Eka Tattva Abhyasa. Eka Tattva Abhyasa seria traduzido como assim, se mantenha firmemente num único princípio. Traga sempre tua mente para esse único princípio. Tattva é princípio, Eka é Abhyasa é essa prática de trazer de novo para dentro. Então tudo que acontece, que seja para ruim, para mal na tua vida, que tua mente esteja dizendo isso é legal, isso é ruim, não sei, isso não sei o que e tal, por detrás disso vem uma postura. Isso tudo é uma coisa só, isso tudo é a expressão do divino. Aí você chama do que quiser, do universo. Eu particularmente gosto de chamar do universo. Tá? O universo é um cara legal, é a minha frase chavão. Assim. Pode estar, tipo, você se ferrou, tomou o caixote. Não, eu tenho certeza que isso é pro meu bem. Essa postura é o que faz com que a mente não tenha espaço para divisão, não tenha espaço para questionamento. Desde o início, isso é um princípio, ele é inviolável, ele é garantido, ele está sempre ali. E se a tua mente não se divide, não tem como haver um estado de miséria. E nem tem como haver um espaço de extremamente excitação. Porque sempre há um princípio de como você estivesse numa canoa e a canoa estivesse sendo levada pelo rio. Você nunca está responsável por remar no sentido assim de te levar. Não, as coisas estão indo e você está indo junto. Mas isso você faz parte de um princípio maior. Às vezes a canoa fura, às vezes a canoa tem um passarinho bonito, às vezes tem uma pessoa legal conversando, às vezes tem um tiroteio com flecha saindo. Mas tudo é um princípio só se manifestando. É apenas um único processo de desenrolar de consciência. Tá? Por quê? Por que isso é tão importante? Porque uma mente dividida é a razão de todos os padecimentos. Sempre que você não tem essa segurança, você fica com a tua mente dividida. Sempre que você fica com a tua mente dividida, ela começa a analisar. Sempre que ela começa a analisar, você entra num estado de miséria. O estado de miséria é um estado de sofrimento onde você não está inteiro. Ok? Então, esse princípio de Eka Tattva Abhyasa te traz de novo sempre para um contato com a tua espiritualidade. Ok? E aí, nesse sentido, esse princípio pode ser Deus, pode ser o Guru, pode ser o ser, pode ser o universo, pode ser Cristo, pode ser Krishna, pode ser Mãe Iemanjá, pode ser o nome que for, não importa. Mas tem que ser uma coisa que você fala assim, nossa, isso daqui é tudo. Assim. Não existe nada além disso. Certo? Engraçado que hoje, quando eu tava fazendo a troca com o Chiquito, me vieram 2 cantigas de quando eu era criança, que minhas tias frequentavam bandas e elas cantavam, e me veio muito Iemanjá e me veio Ogum, e me veio muito essas 2 cantigas na cabeça enquanto eu te fazia a massagem. Muito engraçado, assim. E agora tu falou Iemanjá, nossa. Assim, cada cultura vai ter um princípio. Então, assim, não é, tem que ser Ganesha, tem que ser Iemanjá, tem que ser o que for. Não importa.
O que importa, isso tem que ficar bem claro, não é o guru em si, não é a Shiva em si, não é nada disso. É a ideia de um princípio forte, único, onde você tem um Oni qualquer coisa, certo? Um Oni no sentido de que ele é único, ele é potente, ele é abrangente, ele é pleno, certo? Então, esse que nessa cultura significa estabelecido no seu próprio ser, é o que te traz essa postura de paz interna, ok? Não tem espaço para você ficar com dúvidas e questionamentos na tua mente, partições. A tua mente está sempre concisa, firme, certo? Bom, agora, essa parte é super legal. Como é que a gente faz para viver no mundo sabendo disso? Tá? A gente tem a nossa diretriz mor. Só existe um princípio e eu pratico a vivência desse princípio diante de todas as coisas que acontecem na vida, diante de todos os obstáculos. Diante de todos os obstáculos, com todos os seus sinais, eu pratico essa postura de que só há um único princípio último se desmembrando em várias facetas, ok? Aí pode chamar de Allah, o que for, certo? Mas isso não te garante como viver no teu dia a dia de uma maneira pragmática. Agora vamos botar isso de uma forma mais pragmática. Existem 4 tipos de funções, 4 tipos de modulações que você vai encontrar na sua vida quando você encontrar com uma pessoa. Um pode ser ela tá feliz, outra pode ser ela tá triste, outra pode ser ela tá envolvida em ações meritórias, ações benevolentes, ações dármicas. Outra ela está envolvida em ações desmeritórias, ações violentas, ações destrutivas, ações demoníacas, ações adármicas. Ok? E como é que você faz para se colocar diante disso? Essa parte é absolutamente fantástica. Isso resolve muito problema na vida. Ok? A primeira é: seja amigável com todas aquelas pessoas que te parecem felizes. Felizes, ok? Então todas as pessoas que são felizes, você se torna amigo delas. Por quê? Porque se você não se tornar amigo delas, você fica com inveja. Então, assim, você viu uma pessoa que você admira a felicidade dela, fica amigo dela, que aquela felicidade passa a ser felicidade sua também. Observa. Se um amigo seu está feliz porque ele ganhou um emprego novo, ou porque ele se casou, ou qualquer coisa, você fica feliz? Sim. Fica. Isso te faz bem? Faz. Né? Agora, se uma pessoa conquista alguma coisa e você não é muito amigo dela, você fala assim, pô, mas por que essa pessoa ganhou? Era para eu que devia ter ganhado aquela promoção, não sei o que e tal. Então, Ela pensaria, ela não merecia. então rola algum grau de inveja. Né? Então, quando é uma pessoa que você não gosta muito. Então assim, todas as pessoas que de alguma maneira felizes, vamos chamar assim, bem-sucedidas, tá? Porque isso a torna mais abrangente, você se torna uma pessoa amigável a essa pessoa. Você se torna parte do sucesso dela. Ok? E por que isso? Porque principalmente você quer evitar que a sua mente fique perturbada. Certo? Independente se a pessoa é uma pessoa que você, a princípio, gosta muito, ou que tem muita intimidade. O cara ganhou na loteria, fica feliz por ele. Sabe, pô, o cara super merece isso. Sabe? Com certeza. Nossa, sabe, tipo, entende qual é a postura? Não tem espaço para você ficar aí com a tua mente reclamando. A segunda a ideia das pessoas que não são felizes, ou não são bem-sucedidas, ou não são pessoas assim ilustres, ou qualquer coisa. São pessoas que reclamam. Não ficar amigo. Aí o que você faz com essas pessoas? Karuna, você tem compaixão. Compaixão é diferente de pena. Compaixão é você chegar perto dessa pessoa, ajudar no que você pode ajudar, e deixar aquilo dali, o que você não pode ajudar, também saber que não é responsabilidade sua. Isso é tão difícil, né?
Você tem uma postura Por que é difícil? que envolve você ter a capacidade de saber que se a pessoa está no fundo do poço e você deu o teu melhor para tirar ela do fundo do poço e você não conseguiu, o que você quer fazer? Você quer que a corda te puxe para o fundo do poço também? Não, de jeito Não, nenhum. você solta a corda. Então, você não tem nenhuma responsabilidade de tirar ninguém do fundo do poço. A partir desse momento, você não é responsável mais por ninguém além de você mesmo, de uma maneira útil. Todas as pessoas que estão além da tua cota de você sentir que você consegue ajudar, você fala, olha, desculpa, mas eu não consigo te ajudar nesse momento e eu não sei como te ajudar, então não tem muito que eu possa fazer. E isso tá ok. Tá eticamente correto, digamos assim, você poder ter essa postura de ter o seu melhor dedicação a ajudar da melhor forma que você pode, sem ser obrigado a resolver a situação da pessoa, ok? Porque se você não tem essa postura, você acaba ficando presa a uma ideia de que você é o responsável, que você não é uma boa alma, ou que qualquer coisa assim. Então, compaixão não é nem do tipo, ai, coitadinho, eu vou te ajudar porque eu sou superior a você. Não. É você ajudar porque você sente que seria bom que aquela pessoa fosse ajudada. E se aquilo dali funcionar, ótimo. Se aquilo dali não funcionar também... Paciência. Você não é, assim, todo poderoso todo o tempo, então você tem esse direito também de não conseguir resolver a situação das outras pessoas e tá bem com isso. Sem que isso seja uma falha sua, sem que isso seja uma situação que você pecou, qualquer coisa assim. Você deu o teu melhor. Sem culpa. No sentido assim, a culpa vem de uma ideia de que você devia ter alcançado um resultado. Se você abre mão desse resultado, se você só foca no processo, você fala, eu fiz o melhor que eu podia. Porque às vezes você fazer o melhor que você podia não dá certo. Não criar expectativa, né? Não é uma questão de criar expectativa, é da desnecessidade de expectativa, porque expectativa envolve a pretensão de um resultado. E o foco é um processo e não no resultado. Tá? Então, nesse sentido, você tem a capacidade de ajudar o mundo sem ficar emaranhado no mundo. Ok? Você encontra uma pessoa, ela está com fome na rua e tal, você naquele momento não estava com dinheiro, você não podia fazer alguma coisa, cara, você fala, desculpa, eu queria até te dar, mas nesse momento não tenho como te dar, foi mal e tal. E pronto, dentro de você teve compaixão pelaquela situação, queria ajudar, mas naquele momento nem sempre você pode ajudar. Então, às vezes, a necessidade da gente mas eu devia ter ajudado, não sei o que, eu devia ter feito mais por aquela pessoa, por que ela se matou, não sei o que, pegando os exemplos mais fortes, né? Então, a primeira etapa é você se sentir amigável das pessoas que estão de bem com a vida. A outra é estar compassivo. Compassivo é uma palavra que em português dá um tom esquisito, mas compaixioso, com compaixão das pessoas que estão mal e que você sente que em algum grau você pode ajudar. Você vai lá e ajuda da melhor forma que você puder, sem que isso seja responsável pelo resultado, ok? O terceiro é das pessoas que estão fazendo trabalhos excelentes, assim. E aí já não envolve muito se você gosta ou não daquela pessoa, mas assim, você abriu o jornal e fala, uma pessoa está construindo não sei quantos lagos no meio do deserto em Portugal e transformando uma área desértica em uma área de oásis. Você olha e fala assim, nossa, que coisa incrível, que ideia fantástica, que trabalho maravilhoso. Em vez de ficar procurando qual é o erro daquilo ali, o que eles deviam estar fazendo melhor, o que eles deixaram de fazer que devia ter feito também. Não, você olha um projeto que está sendo feito por uma intenção de ajudar a vida das pessoas e bate palma para os aspectos positivos daquilo ali. Os aspectos negativos, eventualmente, se a pessoa quiser saber a tua opinião sobre isso, você vai lá e dá. Não é ficar puxando o saco. É você elogiar um trabalho um serviço, um trabalho que está sendo feito em prol de muitas pessoas. Aí, vamos pegar um exemplo aqui bastante. Criança Esperança.
seria um exemplo assim bastante nacional. Pô, faz um monte de trabalho fantástico, um monte de coisa. Vai que tem um problema aqui, ali e outro, mas aonde você coloca a tua mente? Você coloca a tua mente no milhão de coisas boas que estão acontecendo ou nos detalhezinhos, ficar procurando onde que tem uma vírgula. Não é você ser cego aos problemas, é você priorizar aquelas partes que estão sendo feitas em prol do bem, certo? Então esse é um aspecto também. Como lidar com movimentos de pessoas praticando bem de uma forma onde você não fique com a tua mente antagônica àquilo. Elogia. Seja uma pessoa que está enaltecendo os resultados daquilo ali, sem ser uma postura crítica também, sem ser uma postura excessivamente crítica e sem ser uma postura picuinha. Inocente. Também excessivamente naiva, assim, mas só tem coisa boa, não é isso. Mas assim, você fala, pô, mas tem tanta coisa boa, reforça o lado bom, ok? E sobre aquelas pessoas que estão fazendo coisas muito horrorosas, assim. Essa pessoa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Aquela começar de reclamação e tal. Você deixa isso no limbo, assim, no ostracismo. Aquelas pessoas que você já conversou, já falou, não sei o que, aí continua envolvido naquilo outro. Você já teve compaixão, você já fez o que você achava que tinha que fazer, não sei o que e tal. Cara, você esquece. Você não dá bola para aquilo ali. Aquela pessoa, não sei o que e tal, aí vira arranjando problema. Tira a sua mente dali. Se eventualmente isso encostar em você, você vai e toma uma postura em relação a isso. Mas não é aquela história assim do tipo, fulano, do beltrano, do ciclano, do não sei o que continua fazendo aquilo, ai meu Deus, mas como é que isso vai resolver, não sei o que e tal. O impacto disso direto na tua vida é quase inexistente, mas você fica lá, sabe? Ou criticando aquilo, ou querendo resolver aquilo de uma maneira muito forte demais, e aquilo está distante pra caramba de você. Então essas situações que, assim, existe uma situação muito problemática, suponha, tá tendo tortura na prisão de Guantánamo. E cara, o que a prisão de Guantánamo, sabe, encosta na tua vida de fato? Pra que você vai ficar criticando o governo dos Estados Unidos, não sei o que e tal? Esquece aquilo, abre uma outra página, sabe? Tem uma postura menos... Oi? Quando tá do seu lado. Quando está do seu lado, você tem a ideia da compaixão, no sentido de que você vai lá, faz o melhor que você pode para aquilo dali, aquela situação melhorar. Se você fez o melhor, olha só essa ideia, se você fez o melhor que você podia para aquela situação melhorar e ela não melhora, o que é a melhor coisa que você pode fazer para sua mente? Meditar. Esquecer. Entender que aquilo dali você já fez tudo que você podia fazer, não fez? O que adianta você ficar se estressando com aquilo dali? Não vai resolver. Faz então, mal assim, a si mesmo, né? mantenha a sua mente saudável. A prática do yoga envolve muita postura de você conseguir manter a sua mente saudável. Então, se aparecer alguma coisa na sua mente, mas agora eu sei que eu posso fazer isso, aquilo. Vai e faz, vai que funciona. Mas enquanto você está naquele estado assim, olha, fiz tudo que eu podia para essa situação estar melhor, e ela não melhora, tira aquilo da tua mente. Aquilo você começa a pensar, não vou pensar muito nisso não. Aí pensa em outras coisas, não sei o que, aí aquilo começa de novo a vir, mas isso não tem importância. Sabe, dá pouca bola para esse tipo de situação. Ok? Entendeu o que é a ideia do dar pouca bola? O negócio vem, aparece na tua mente, você fala, mas não vou perder tempo pensando nesse tipo de coisa. Aí passa, não sei o que, aí aquilo volta de novo. Mas isso também, sabe, tipo, é tanta besteira, Algum dia as pessoas acabam aprendendo, se não acabar aprendendo também, azar deles e tal. E vai indo. Até que depois de um momento você já ignorou tanto aquilo dali. Ignorou não é lutou contra. Não é do tipo, esse pensamento não podia ter vindo, por que eu estou pensando nisso? Não sei. Não, assim, veio, você fala assim, desculpa, não estou muito afim de falar contigo. E aí deixa ele por ali, certo? Então observa isso no teu dia a dia. Você tem agora 4 possibilidades. Ficar se sentindo feliz por aquilo ali estar acontecendo, ficar se sentindo suavemente colaborativo para que aquilo mude,
ficar se sentindo contente por enaltecendo uma coisa que você acha que é boa para o mundo, ou ficar de alguma maneira afastado de coisas que você acha que também não vão fazer bem para o mundo, ok? Então tem essas 4 possibilidades. Porque a gente sempre vai estar com o jornal aí a princípio disponível Feliz, pra gente. colaborativo. Também enaltecendo, mudita. Então, quer praticar isso? Pega o jornal para ler. E aí, aquelas notícias que você acha muito legal, você fala, pô, que legal. Daí tem um trabalho, daí... Isso para ambiente de trabalho é ótimo. Treinar Vai ajudar a sua mente a ter uma qualidade muito melhor de você conseguir ficar no seu dia a dia de uma forma mais tranquila. Ok? Bom, então esse último se chama upeksha, que é essa indiferença. As coisas que são muito destrutivas em relação à vida, ok? Sem ficar dando bola demais para isso. Para, finalmente, a sua mente ficar num estado de boa. Pleasant é uma tradução como seria assim, tranquila, assim. Tá satisfeita, tá confortável, ok? Lembra que o objetivo disso não é mudar o mundo, não é consertar o mundo, é você estar em paz na sua mente. Então, pratica isso e vê se isso te traz mais capacidade de se sentir de boa com o mundo ao redor. Isso para o mundo do trabalho é uma coisa assim, principalmente em grandes organizações. Grande desafio. Tá? Então, passa a semana aí, depois você me conta o que aconteceu. Não, mas Bom, a pessoa tá de licença, né? Então, agora não dá nem pra testar. Tem uma já. Espera voltar. então, já vai praticando, assim, vai... Mas esse último, esse da indiferença, eu acho que o difícil aqui é você saber até que ponto você fez o que poderia ser podia. feito. Ou então chegar você nesse vê as pessoas limite. sendo maltratadas e ficar indiferente. Então, mas assim, mas não a é indiferença é no sentido assim, de você ter a tranquilidade de que tudo que você pensa que você precisava fazer, você já fez. Chega no momento onde você... a colocação é assim. Quando você já fez tudo que você devia ter feito, o que você faz? Não, realmente. Você sofre normalmente. E você sofre porque você acha que você devia fazer mais coisa. Mas aqui não, aqui tem um ponto. Você já fez tudo o que você tinha que fazer, larga de mão. Isso aí é difícil. Entende? É essa postura assim. Se você ainda tem alguma dúvida que você tem alguma coisa para fazer, vai lá e faz. Para de encher o saco. E depois que você fez, não resolveu, cara, então melhor não se esquentar com isso, sabe? O que vai adiantar nesse momento você ficar sofrendo porque tem gente na África passando fome ou debaixo do viaduto? Se tá sofrendo, vai lá e leva uma quentinha pro cara. Entendeu? Se não, não é de verdade. Essa compaixão aí é uma compaixão meio furreca. Entendeu? Então, vai lá e faz. Porque se você não tiver com vontade de fazer mesmo, então você fala assim, não, eu não tenho capacidade nesse momento de cuidar desse tipo de questão social. Vai ficar sofrendo porque o cara tá lá debaixo do viaduto? Então vai tomar uma atitude. Eu acho que esse exemplo que você deu, ele bate com outros aspectos, que é, por exemplo, esse do trabalho excelente, né? Então muitas pessoas sentem que pode ajudar, pode dar uma quentinha, por exemplo, mas aí vai começar a ter uma crise sobre o assistencialismo, e o assistencialismo tem isso, e aí não consegue nem dar quentinha também. Isso acontece Mas, bastante porra, comigo. isso acontece muito Se também. você tá ajudando, Porque você tá lá, o governo que não não tá tem fazendo. isso. Nossa, tem vários conflitos com isso. Mas é muito da intenção da pessoa. Não importa se é uma ação, dar uma comida, e ser assistencialista e, claro, tem todas as críticas, todas as contradições nisso. Mas é a intenção que tu tá fazendo ali no momento, esse que é o mais importante. Eu acho que se tu te presta ao dar um pouco do que tu tem ao próximo sem pensar em nada, simplesmente pelo simples ato de estar feliz por estar fazendo aquilo,
por ver que a pessoa vai estar se alimentando, vai estar feliz, recebendo, já não pensaria em mais nada, sabe? Eu acho que isso Bom, já cobre todos os pensamentos, sabe? O importante é que assim, a gente consiga manter a nossa mente saudável, certo? Então esses são, digamos assim, aspectos básicos para no dia a dia você manter sua mente saudável. Mas pode não funcionar, ok? Tá valendo. Então a gente vai ter várias formas de fazer a nossa mente estar num estado saudável. O primeiro é olhar as coisas dessa forma. O segundo é quebrar o ritmo da respiração. Se você está muito com um estado mental num determinado ritmo, você pega a tua mente e muda ela a partir de uma mudança no ritmo da respiração. Ok? Então isso daí é uma forma de você atuar sobre a tua mente. Você muda o padrão de respiração. Você segura, você respira mais rápido, você respira mais devagar, respira mais, respira menos, não importa. Mas observa como estava o teu ritmo de respiração e muda. Ok? Isso vai fazer com que tua mente mude de um padrão. Ok? Então esse é um aspecto importante. É fazer com que o teu processo de modulação mental seja reformulado, seja remodulado através da respiração. Ok? Do ritmo da respiração. Essa palavra ritmo é importante. Ok? Um outro aspecto é a capacidade de ter a nossa mente parada em alguma coisa durante algum tempo. Então, se você está muito pensando demais em alguma coisa e tal, você pega uma vela que seja, acende ela e fica olhando só para aquela vela. Olhando só para aquela vela. Olhando só para aquela vela. E aí, normalmente, antigamente faziam isso com uma imagem de uma deidade também, por exemplo. Ou então, você fecha os olhos e fica só escutando aquele som, só escutando aquela música. Você faz um movimento brutal de convergência dos seus sentidos para um único ponto. Ok? Então você faz com que tua mente mude de frequência muito rápido por um esforço de manter ela parada num ponto só. Ok? Então essa é uma outra ferramenta. Ok? Além de mudar o padrão de respiração, é forçar a mente num ponto só durante um tempo. Deixar ela parada ali. Forçando ela a ficar parada ali. Tá? Durante um tempo. O outro é... Vishoka Jyotimash. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. A outra é você ter a capacidade de... Esse parágrafo aqui é longo, deixa eu ver o que ele está falando. Vishoka. Vishoka significa se livrar da tristeza. Muitas vezes você acaba ficando triste porque você se acostumou a ficar triste. Você acaba reclamando só porque você acabou se acostumando a reclamar. Você acaba se depreciando só porque você se acostumou a se depreciar. Coisas que você sabe que te faz mal, mas que você está muito enredado naquilo. Você está muito preso naquele tipo de padrão que você sabe que não é saudável. Então você toma uma decisão de jogar aquilo fora. De uma hora para outra, você pega e arranca aquilo. Você fala assim, a partir de hoje, todo o processo, eventualmente aí, por exemplo, que seja de autodepreciação que eu estiver tendo, quando ele aparecer, eu vou parar. Vou parar, vou fazer outra coisa. Todo o processo de ficar reclamando das outras pessoas, não sei o quê, quando eu observar que ele apareceu, eu vou parar. Você põe um bloqueio. Não é exatamente um bloqueio. É assim, é uma uma cancela naquilo dali. Veio o pensamento, não sei o que, você cancela, faz outra coisa. Não sei o que, volta de novo, você cancela. Você tem essa postura de botar uma cancela ali. Ok?
interessante. Eu já fiz isso uma vez, muito tempo, nem sabia que era isso. Eu falei assim, a partir de hoje não vou ser mais assim. Você acredita que eu não fiz nem esforço nenhum, depois eu falei, uau, fiquei assim. Mas não foi nem esse... Você decide, assim, você tem uma decisão Isso. muito forte de abandonar... Eu depois, achei isso estranho. Eu parei de fazer assim. Tá? A outra parte é ter a capacidade de olhar, nesse sentido, a sua mente como uma entidade sem fronteiras, sem limitações. Isso significa você olhar tudo que acontece na sua mente como um processo de transmutação de energia em matéria, de matéria em energia. O que significa? O exemplo é assim. Imagina que você tem uma vela, tá? Numa vela você tem um material, que é um corpo físico, você tem um pavio e você tem uma ignição, ok? E você tem o ar. Tá? Dessa forma, quando você combina o ar com o fogo através do pavio queimando um combustível, você tem a luz, ok? Isso também pode ser visto como o teu processo de vida. No teu processo de vida, o teu corpo é o corpo da vela, ok? Quando você tem o ar, ele é da mesma forma aquilo que mantém a luz, a vela acesa, para o pavio queimar a vela. Então a gente precisa do nosso corpo físico, a gente precisa do ar, a gente precisa do alimento, que também é esse corpo físico, e quando a gente tem esse fluxo acontecendo de uma maneira constante, a gente fica transformando cera, que é alimento, em vida, ok? Então, da mesma forma como a chama da vela gera luz, o nosso corpo gera vida, dessa combinação. O nosso corpo combina comida, corpo e ar para metabolizar isso em vida. Da mesma forma como a vela combina cera e ar para metabolizar isso em luz, certo? Então esse processo de transformar uma coisa que era mais densa em algo que é mais sublime é algo que faz com que a nossa mente muitas vezes consiga deixar para trás alguns padrões que são muito enraigados. Então, qual é esse sutra? Esse sutra é assim: no final das contas, eu não sou esse padrão. Esse padrão é só um padrão que eu me identifiquei durante um tempo. Eu agora percebo que eu sou além dele. Eu sou um princípio de consciência. Isso se chama Jyotishmati. Jyotish é essa luminosidade. Eu sou um princípio de consciência. Eu não sou nenhum padrão fixo. Eu não sou irritado, eu não sou ansioso, eu não sou preguiçoso, eu não sou nada disso. Eu sou só apenas um princípio de consciência que por um determinado tempo me identifiquei com alguma coisa, agora eu já não me identifico mais. E aí esse já não é um processo tão radical quanto o anterior. Você fala, a partir de agora eu já não vou mais dar bola a um determinado padrão mental, sempre que ele vier eu vou cancelar. Aí é diferente, a partir de agora eu olho isso daqui e falo, mas no fundo, eu nunca fui isso daqui. Isso foi sempre só um padrão que eu me identifiquei durante um determinado tempo. Ok? Certo? Então o próximo e esse é um treco muito legal, que é assim, mantenha sua mente próximo de mentes iluminadas. O que isso significa? Isso daí é uma coisa meio esquisita, mas assim, a companhia de um santo te faz um santo. Né? Uma maçã podre acaba estragando um cesto inteiro. A ideia é assim, se você quer manter a sua mente saudável, esteja perto de pessoas que têm uma mente saudável. Ainda bem que eu tô aqui. Se você pensa numa pessoa que é mais tranquila e estabelecida em si mesmo, o simples ato de você pensar nessa pessoa te torna mais isso. E aí tem muito papel da oração, tem muito papel do trabalho religioso, no sentido, sabe, de
eu não estou fazendo isso pelas pessoas, eu estou fazendo isso por Cristo, que seja. Quando uma pessoa vira e fala isso para você, de alguma maneira ela está fazendo esse tipo de ação. Que você está fazendo ação com a tua mente colado na santidade, no divino, ou qualquer coisa assim. Entende qual é esse princípio? Esse princípio também ajuda a tua mente a estar mais estável, a estar mais pura. Tá? O próximo é o conhecimento sobre o sono e os sonhos. Ele tem uma frase aqui que é assim: você dormiu pela tua vida toda, mas você nunca se encontrou no teu sono. A ideia é que quando você começa a perceber que o processo que a gente chama de realidade, o processo que a gente chama de sonho, eles são muito, muito parecidos. Quando você acorda e você teve um sonho bom, você sabe que aquele sonho tinha que passar, né? Muitas vezes você fala assim, eu não queria ter acordado agora, porque o sonho estava tão bom, mas não é que tipo assim, por que eu acordei? Mas quando mas por que ele acabou comigo? Eu não queria que isso acontecesse. Aí já faz sentido na nossa cabeça. Né? Beijo. E que diferença faz entre o teu sonho e essa coisa que a gente chama de realidade? A nossa crença. A nossa crença de que isso que a gente chama de realidade deve ser mais estável. Mas o conhecimento dos sonhos e do sono traz essa percepção da transitoriedade dos eventos. Então, quando você começa a viver a tua realidade com uma permissão de transitoriedade, tal qual você permite o sonho ser transitório, o teu grau de possibilidade de perturbação mental diminui muito. Como é que você vai ficar realmente triste que aquele relacionamento acabou, se você desde o início saber que ele em algum momento ia passar? É da mesma forma válido você acordar muito triste porque aquele sonho acabou. Fica um pouco meio ridículo, né? Mas por que a gente não acha tão ridículo? Por que a gente não acha tão ridículo ficar triste porque aquele relacionamento acabou? Porque a gente cria uma noção na nossa cabeça, só na nossa cabeça, de que aquilo dali não ia passar. Certo? E por que a gente nunca, às vezes, no meu caso, eu raramente lembro o que eu sonho? Porque tu é pita, você dorme e acorda. Não, eu sou vata. Você vai? O importante é o seguinte, independente se a gente está lembrando do sonho ou não, a postura que é importante, que é que você, quando vai dormir, necessariamente você desaparece. Olha só, esse conceito é interessante. Quem é você quando você está dormindo? Você é uma pessoa, um presidente de um país? Você é um fazendeiro? Você é um lixeiro? Você é alguma coisa? Não. Não. Todo mundo quando dorme é ninguém. Em um certo sentido. Dissolve o ego quando você dorme. Dissolve essa noção de que eu sou o Tiago, você não sei quem e tal. Não, quando você está dormindo, o ego some. Quando você está sonhando, não. Tá? Uma coisa que a gente estava falando era sobre a noção dos sonhos. Agora a gente está falando sobre a noção do sono. Tá? Quando você está dormindo, você simplesmente deixa de ser homem, deixa de ser mulher. Você deixa de ser você. Então, assim, como é que vai ter você ser homem e ser mulher se não tem a noção do eu? Não tem essa história de que isso é um sono de um homem rico ou é um sono de um homem pobre. A gente tem aquela expressão, né? O sono dos justos. O que significa? Aquela pessoa... Isso significa que a pessoa descansa bem, ela não tem nenhuma questão na mente dela. Isso é uma qualidade do sono, mas não é o sono do justo, no sentido assim. É um sono profundo, certo? Depois do acidente, parece que toda vez que eu durmo, eu não durmo. Eu simplesmente me desligo de uma maneira muito forte, da maneira que antes do acidente eu não conseguia. Agora parece que toda vez que eu durmo, Isso é positivo? Pra mim isso é ótimo. Então, a ideia do sono, assim, o conhecimento do Maravilhoso. sono é a ideia de que você não é desaparece, mas você dissolve.
E esse processo Não sei de onde eu vou, mas solução tá bom. é uma característica importante do que a gente chama de Samadhi, que é o que a gente vai assistir hoje. Samadhi envolve essa noção de que conscientemente você dissolve. Só que no sono você dissolve inconscientemente. Mas vamos com calma, isso é para a sessão de hoje. Tá? E, olha só essa frase aqui. Pessoas ignorantes, ou pessoas assim... ignorante é uma palavra que tem uma conotação um pouco diferente. Vamos botar assim. Pessoas pouco sábias fazem do sonho a realidade. E as pessoas esclarecidas veem na realidade o sonho. Certo? Como? Essa frase? Pode aqui. repetir, por favor? Uma pessoa pouco esclarecida busca transformar o sonho em algo real. Uma pessoa esclarecida percebe que tudo que a gente chama de realidade é, na verdade, um sonho. Tem a qualidade de um sonho. É transitório. Ok? Por isso, você ficar querendo interpretar os sonhos é uma coisa sem a menor necessidade. Porque a pessoa esclarecida, ela entende que, na verdade, o que você está chamando de realidade também é um sonho. Também é um processo transitório. E a pessoa esclarecida está querendo permitir que esse processo transitório seja transitório, sem que ele se apegue numa classificação que você estava buscando que ele fosse permanente. Ok? E aí não precisa ficar interpretando os sonhos à torta e à direito, porque isso daí é que nem você querer ficar interpretando o que a gente chama de realidade. Desapega. Deixa com que o transitório, vivencie o transitório enquanto transitório. Isso vai deixar a tua mente mais tranquila. E o jogo da internet. Vamos só terminar essa parte de... falando sobre os tipos de sonho. Aí, ó, pra você. Se liga aí. Carro correndo. São 5 tipos de sonho. Ok? Eu sempre sonhava antigamente que antes do acidente, sempre sonhava que estava dirigindo um carro. Direto sonhava com isso. Direto, Eu sonhei 2 vezes. Eu sonhava direto, estava sempre dirigindo um carro. Aí, Thiago. Vamos lá. 5 tipos de sonhos. Quando você não lembra porque você dormiu melhor, é isso? Você se Não desligou mais? necessariamente. Não. O que importa é você acordar bem. Ah, Ok? Ótima. ótima definição. Bom, existem 5 tipos de sonhos. Ok? O primeiro é relativamente conhecido da gente, que a gente realiza no sonho algum desejo que a gente estava ansiando enquanto a gente estava acordado. Você ficou com vontade de comer a pizza, você ficou com vontade de beijar a pessoa, você ficou com vontade de conhecer o lugar tal, você ficou com vontade de não sei o que, pá, no sonho isso aconteceu. Acho que é o universo avisado. Tá? Isso daí é um tipo de experiência que o teu processo mental desalojou através do sonho. Realizou aquilo dali. Tá? Vivenciou. A tua mente vivencia tal qual um sonho do que a gente chama de realidade. Não é à toa que tem gente que morre num sonho, de susto. Porque para tua mente aquilo dali é tão real quanto. Ok? O segundo é quando você tem um sonho que aí vem, não é dos seus anseios, é da sua memória. Então aconteceu alguma coisa um tempo atrás que aquilo ficou marcado no teu sistema mental, não sei o que. Teu sistema mental não estava conseguindo metabolizar aquilo no sonho, puf, escapole e você consegue liberar aquela tensão mental. Ok? Aí o terceiro tipo de sonho, também é um sonho que a gente normalmente costuma chamar bastante atenção, que é o sonho que de alguma maneira ele visita um pouco o futuro. A gente chama isso de sonho intuitivo. Você vivencia alguma coisa que está para acontecer, está de alguma maneira se organizando para acontecer no campo das mentes, e você vivencia aquilo e depois de um tempo aquilo acontece. Tá? Que a gente chama de intuição. Eu tive uma visão, é essa palavra, assim. Sonhos de você prever o futuro, em um certo sentido. Mas não prever no sentido qual vai ser o número da loteria. Aparece um negócio e fala assim, caramba. Já vi isso. Tá? Brasil 7-1, vocês Brasil 7-1. O quarto tipo de sonho
é uma combinação desses três. Tá? Que você ao mesmo tempo está soltando algum aspecto de desejo, você ao mesmo tempo está soltando algum aspecto de memória, ao mesmo tempo você está vivenciando algum aspecto de intuição, está tudo misturado ali. E o quinto, que é o mais assim, interessante, é os sonhos que não tem nada a ver contigo. Que é do lugar, são sonhos dos lugares. São bolhas de sonho, bolhas de pensamento que estão no lugar e você de alguma maneira vivencia aquelas bolhas de pensamento. Isso acontece muito frequente quando você está dormindo fora de um lugar que não é onde você está acostumado a dormir, ou você começa a dormir com uma outra pessoa que você não está acostumado a dormir. Então, são coisas que não são exatamente sonhos seus, são sonhos do lugar. Ok? Então, você chega num hotel aí, sonha com uma língua esquisita, que você não entende o que é, não sei o que e tal. Não faz o menor sentido, aquele sonho não era seu, que mandou. Okay? Tá? Então, esses sonhos eles podem acontecer da melhor combinação que você quiser imaginar. Por isso que não é tão válido você ficar querendo interpretar os sonhos. Porque nem sempre ele vai ser um sonho freudiano, que é o primeiro tipo. Onde tem um desejo latente e aí você está interpretando aquilo como um desejo latente. Ah, você sonhou com um balão, exemplo clássico lá, né? E aquilo lá era o seio que você queria apertar. Não, às vezes você está sonhando com um balão e aquilo dali não tem nada a ver contigo, entendeu? Então, por que você vai dizer que você repreendeu a sua libido, não sei o que e tal? Então, nesse sentido, esses parágrafos aqui são um cheque, talvez mate a ideia de uma psicanálise mais toda poderosa. Psicanálise nesse sentido dos sonhos freudianos. Ok? Então, a gente dá mais importância ao fato de o sonho ser um estado transitório onde as coisas não são tão reais assim. Para que a gente, quando acordar e abrir os olhos, a gente vê isso que a gente chama de realidade como um processo também de um sonho. Essas coisas não são tão fixas assim, elas também são transitórias pra cacete. Ok? Então, essa é uma frase assim: o conhecimento sobre o processo dos sonhos e do sono liberta a tua mente. Dos sonhos é essa questão da transitoriedade, do sono é o aspecto de entender que quando você some, em termos de ego, algo de bom acontece. Essa dissolução, esse samadhi também liberta a tua mente. Ok? Existem dois tipos de estado da consciência. Um é quando você está num estado de sono profundo e o outro é quando você está sonhando. Pode estar sonhando acordado, ou pode estar sonhando dormindo. Mas em nenhum deles você está num estado de alertness, estado de presença muito viva do que está acontecendo. Esse estado de presença muito viva do que está acontecendo é o que a gente chama de samadhi, onde cada pedacinho seu vibra de uma maneira muito intensa. E isso é o ponto, digamos assim, máximo dentro dessa tradição do yoga. O estado de samadhi é o estado onde você está absolutamente pleno. Não é você que está absolutamente pleno, só há plenitude. Isso gera um estado de divinização suprema. Ok? Então, com essa percepção de que, mesmo que você esteja acordado, mesmo que você esteja dormindo, muitas vezes você está simplesmente sonhando, você não está exatamente vivenciando aquele momento na sua plenitude, isso permite que você tenha uma capacidade maior de tomar uma postura diferente na vida, ok? Porque agora você já não está mais olhando isso que você chama de realidade como realidade. A partir de agora, o que é a realidade, de uma maneira mais categórica, é o samadhi. O que é o samadhi? É o momento onde você está plenamente presente com todas as suas células, toda a sua mente vibrando naquele momento, ok? E isso muitas vezes é alcançado, é vivenciado
através do processo de meditação. Diferentes formas, diferentes caminhos, diferentes mestres. Mas qual é o sinal de que você, independente do caminho que você está tomando, você está de alguma maneira progredindo? Pior. Quando você começa a vivenciar a cada instante a sensação de que a natureza, de que o mundo, de que o universo, ele te ama, ele te apoia, ele te quer bem e ele só faz as coisas para o seu bem. A gente está chegando um pouco na resposta da tua pergunta lá de trás, que era, por que é para o bem? Por que o universo está para o bem? Ok? E com isso, a gente fecha a sessão anterior e a gente vai começar agora a nossa sessão de hoje. Ok? Isso foi o esquenta. Desligar, Eu fechei os olhos. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!